Bom dia, Sor. Bom dia, bom dia. Esse dia 1º de junho, então, 1º de junho de 2020, a gente está nesse nosso momento, né, de distanciamento social, mas estamos iniciando mais uma aula com a turma 222 do Colégio Romano Santa Marta, nesta manhã gelada, aí estava 9 graus agora de manhã, estava bem geladinho mesmo amanhã. Então a gente está no calor da nossa casa, a gente vai acalorar as nossas discussões hoje, porque hoje nós iniciamos um capítulo diferente de estudo. Nós iremos iniciar um capítulo chamado O Iluminismo, né? Em falar em iluminismo, eu esqueci de ligar a minha luz aqui no quarto. Eu já volto, vou ligar a luz do quarto. Para ver se melhora um pouco a imagem. Então, este novo capítulo, seja bem-vindo quem está chegando. Este novo capítulo a gente vai trabalhar as bases, então, da mudança de pensamento e deste mundo que a gente vai conhecer, que é o mundo moderno, né? Então, esse capítulo está lá no módulo 5, né, nos programas de estudo que a gente tem. Eu vou pedir a vocês que peguem papel, peguem caneta. Esse vídeo vai ficar postado tanto na Iônica quanto lá no meu canal, né, prof.jairobrum, lá no YouTube. E também vou deixar à disposição de vocês o slide que a gente vai ver hoje aqui, lá na Iônica, né, para que vocês possam, então, aprofundar os estudos. Uma coisa importante que vocês têm que levar em conta é que este capítulo ele se integra com todos os outros capítulos que a gente está vendo, né? Então, a gente está estudando um capítulo complementar deste momento histórico, que é aí desde o século, que esse é um movimento que vai desde o século XVI, né? As transformações vão ocorrendo desde o século XV, na verdade, até o século XVIII. Então, vamos observar aí essas transformações. Então, quem quer acompanhar comigo o texto, a gente tem ali no início do texto de vocês, tem uma explicação sobre o que seria o iluminismo. E ela é muito interessante, e eu vou fazer a leitura dela rapidinho, para que a gente possa compreender o que o texto vai abrir, né, com essa discussão. Então, a palavra luz pode ser empregada como uma metáfora, né? A metáfora que simboliza o esclarecimento. Esclarecer, segundo o dicionário, significa tornar claro, tornar compreensível, elucidar, iluminar. O iluminismo também ele vai ilustrar, ele vai dar uma razão, né? Então, palavras importantes sobre o iluminismo que a gente vai falar aqui, né? Que o texto traz e que a gente tem que também entender. Tornar claro, compreensível, tornar racional, dar significado, iluminar, elucidar. Então, este momento histórico é muito importante, porque ele vai ser um momento de influência nos pensamentos e nas mudanças estruturais do mundo moderno. Essas mudanças, sem dúvida alguma, elas vão ser em todos os campos, no campo do comportamento, no campo econômico, no campo da política, né? E muito importante no campo da política. Por quê? Porque o homem político é aquele homem que decide, né? É aquele homem que toma uma providência. Então, nós vamos ver o século XVIII, um movimento filosófico que vai propor essa mudança, propor digamos, esse esclarecer da humanidade, né? Livrando-a da ignorância. E ignorância é o sentido, gente, tem o sentido de não entender, não compreender. Ignorar significa isso, né? E por que não há esta compreensão? Porque tanto se luta contra a ignorância. Por quê? Porque é através da razão, da racionalidade, é através da ciência, do entender, que se busca a consciência humana. Então, as consequências desse movimento vão ser fundamentais para o nosso Ocidente, né, moderno,
justamente nesse momento histórico do mundo ocidental. Por que eu falo sobre o mundo ocidental? Pessoal, porque lá no Oriente, estes movimentos de filosofia, eles já ocorriam com muito mais ênfase, né? Então, a nossa filosofia aqui, a nossa sociedade aqui no Ocidente, ela era uma sociedade muito controlada ainda, né? Muito manipulada, né? Muito obscura, digamos assim, em termos de liberdade de pensamento. E vão ser esses filósofos, né? Esses estudiosos, que vão, de certa maneira, lançar um outro olhar sobre isso. Então, a gente vai observar aqui, quem não tem o livro, né? Eu vou colocar uma imagem aqui para ti compartilhada. Eu vou compartilhar a nossa tela. E eu vou colocar uma imagem, deixa eu ver aqui, que não é essa aqui. E essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem da liberdade armada com o cetro da razão, tornando a ignorância e o fanatismo, derrotando, né? Então vamos lá. Essa aqui é a liberdade, né? Essa é uma pintura de Louis-Simon Bizot de 1793, lá no final do século XVIII. Então, o que nós temos aqui? A liberdade sentada, né? A liberdade está com o cetro da razão em sua mão, está aqui o cetro da razão, e aqui nós temos duas outras figuras, né? Duas outras figuras. Uma dessas figuras aqui é a ignorância. A ignorância e o fanatismo. Então, imaginem vocês. Então, a liberdade está com o cetro da razão na mão, jogando um raio de racionalidade sobre a ignorância e sobre o fanatismo. Então, vejam bem, a ignorância, quem seria? Seria que está deitada, que está sentada ou que está em pé? Todos conseguem enxergar essa imagem? Ficou muito pequena? Não, tá bom. Dá pra Bom, enxergar. né? Olha só. Esta aqui, gente, é a ignorância. E por que ela é a ignorância? Porque ela tá de olhos vendados, daí ela não enxerga a verdade? Alguma coisa assim. Justamente. Porque ela não enxerga a verdade. Ela não consegue ver a verdade. Ela está de olhos fechados. E sobre a outra, tem um olhar, olha, estão vendo o olhar da outra? Ó, a outra é o quê? É o fanatismo. Então, o fanatismo lança um olhar que é um olhar de prepotência, né? Contra as duas outras. E nós temos representado em pé ali, ao lado, o quê? Quem é que está do lado segurando um leão na mão? É a liberdade. Então aqui está a liberdade segurando o leão da justiça, né? Então essa imagem ou essa pintura, né? Ela vai dar origem a esse pensamento iluminista, né? Que é um pensamento libertador, um pensamento então que vai buscar através da liberdade e através da razão. Então olha o termo liberdade. A liberdade, o racionalismo, a capacidade de pensar, né? Então, a liberdade de pensamento vai dar origem a este mundo, né? Que é o mundo moderno, o mundo liberal. E isso é muito, mas muito importante para a gente entender o modelo estrutural o modelo estrutural dessa sociedade liberal, né? Que é uma sociedade que vai ser muito financiada pela burguesia, né? Pela camada mais rica da sociedade. E por que os burgueses têm
tanto interesse, né, em fazer a crítica, em tornar as coisas elucidadas, em ter liberdade, desculpa, de pensamento, liberdade de conduta, né, liberdade das coisas do passado. O que vocês... Alguém já fez uma leitura sobre isso? Alguém já mais ou menos entende o que significa racionalidade, razão? Vamos lá. Razão. Está no livro de vocês, na página 7. Então, na página 7, do lado direito do livro, tem lá. É a capacidade humana de observar o fenômeno. Então, por exemplo, quando nós observamos uma chuva, né, que a chuva é a água caindo do céu. Quando nós observamos a chuva, qualquer criança sabe que é um fenômeno, que é incrível, está caindo do céu água. Agora, quando nós não entendemos o porquê a água cai do céu, isso é a ignorância. Isso é não ter racionalidade. Isso é não pensar o porquê aquilo acontece. Então, olha só, observar o fenômeno. Mas não só observar o fenômeno. A razão é o seguinte: elaborar uma hipótese para explicar esse fenômeno. E depois tentar, através da indução, provar que a hipótese, por que aquilo acontece. E a hipótese, se ela se aplica a outros fenômenos parecidos. Então, vejam bem, a razão, a racionalidade, ela nada mais é do que uma hipótese sobre alguma coisa e a prova que essa coisa acontece. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. É compreender que este momento histórico, todas as ações naturais, tudo que ocorre na natureza, tem que passar pelo cientificismo, pela consciência, pela capacidade racional de observar as coisas. Então, nós vamos ter a secularização do pensamento. O que é isso? Tá? Outra questão ali, outra palavra, o termo importante para a gente entender a razão iluminista. É a conversão das crenças, ações, instituições religiosas em doutrinas religiosas, né? Em filosóficas, ações e instituições seculares, ou seja, laicas, desvinculadas da religião ou do misticismo. Então, é o seguinte, quando nós não sabemos alguma coisa, a gente joga essa coisa para o mágico. Por exemplo, o que acontece conosco quando a gente morre? O que acontece com a nossa alma quando a gente morre? Com o nosso corpo a gente sabe, né? Porque a gente observa, a gente enxerga que o corpo ele pode ser cremado, que o corpo ele vai ser enterrado e ele vai ser então, né? Ele vai se decompor. Ponto. Agora, o que acontece com a nossa alma? A nossa história ela fica marcada. Então nós representamos alguma coisa para a sociedade. Então vejam só, todo mundo também tá ligado, a gente estava começando a aula hoje de manhã falando sobre o acontecimento lá dos Estados Unidos, né? Então, lá com aquele assassinato feito pelo policial com o joelho no pescoço daquele afrodescendente americano, o Floyd. Então, ali, aquele cara tem uma história. Ele tem uma história pessoal. E que aquela situação que foi tão forte, tão horrorosa para a gente observar, ela vai desencadear todo um enredo nos Estados Unidos que até agora, né, não se consegue controlar, que é o movimento negro está fazendo. E o movimento negro, o movimento branco também, em defesa da liberdade, né, de circulação, da igualdade entre brancos e negros, que naquele país é tão difícil. Mas se a gente pegar o Floyd, ele tinha 41 anos, se eu não me engano. Agora vamos pegar uma situação aqui, ó, do Rio Grande do Sul, que também foi horrível. A cidadezinha onde a minha mãe morava, né? Planalto. Morreu um menino, que provavelmente foi morto pela mãe. Ele tinha 11 anos de idade. Então, ele já tem história. A história dele vai ficar marcada também. Né? Então, vejam,
o que acontece com a nossa alma? Para onde a gente vai? Essas questões, elas são extremamente complicadas para se responder. E aí a religião vai dar conta, né, de explicar isso para a gente. O que acontece? Acontece que lá no período moderno, e hoje a gente consegue fazer muito bem, separar religiosidade de racionalidade, lá no período moderno, que a gente vinha de 1000 anos de período medieval, todas as coisas, todos os fenômenos naturais, todos os fenômenos científicos eram explicados, pessoal, pela religiosidade. E isso realmente é um problema. Por quê? Porque chove. Porque Deus quer que chova. Por que tem fome? Porque Deus quer. Então, as explicações, elas são muito simplórias, são muito simples, né? Então, a racionalidade, ela não nega a religiosidade. Não nega. Tanto é que tem vários cientistas, né? Vão existir vários cientistas que são cristãos, que são protestantes, né? Que são religiosos, porém, são cientistas. Então, isso que a gente tem que levar em conta, né? Que uma coisa não exclui a outra, mas, pelo contrário, explica as ações naturais. Então, a secularização do pensamento é justamente buscar, através de uma forma filosófica e racional, a explicação para as coisas. Está compreendido isso? Conseguiram entender, pessoal? Então, defender a liberdade no período iluminista é defender, entre outras coisas, pega a caneta aí e escreve. Pega a caneta aí e escreve. A defesa dos iluministas, eles propunham a defesa do quê? Da justiça. Então, coloca aí. Quais são as defesas da liberdade do pensamento iluminista, racional? Primeiro ponto, a justiça. Defender a justiça. Defender a razão, que é a capacidade de pensamento das pessoas, de compreensão, que todo mundo tem liberdade para expor o seu pensamento, desde que isto esteja dentro do conjunto dos bons relacionamentos, do conjunto da justiça. Então, vejam bem. Eu sou livre para manifestar a minha vontade, mas a minha vontade não pode exercer destruição sobre o outro, porque daí eu estou invadindo o espaço do outro. A gente está vendo no Brasil uma discussão muito grave sobre as fake news. Essa discussão ela é importante porque notícias falsas, tá? As notícias falsas são um problema para todo mundo, né? Por uma notícia falsa, eu posso me prejudicar, eu posso prejudicar o outro. Então, ficar pregando notícias falsas com o intuito de destruir o outro não é uma liberdade, digamos, legal da racionalidade. Pelo contrário, é um crime, né? Então, o que é a liberdade? É poder se manifestar, obviamente, mas sem destruir o outro. Isso é visar o terceiro ponto do iluminismo. Então, o primeiro ponto, justiça. Segundo ponto, liberdade racional. Terceiro ponto importante do iluminismo, o progresso. Progredir significa melhorar. Progredir significa transformar para melhor. Progresso significa isso. Isso está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Então, quer dizer, tu tem o progredir como melhorar as situações que existem. Terceiro ponto, liberdade. A liberdade é fundamental. O ato de eu poder ir e vir dentro da minha racionalidade, dentro da razoabilidade, dentro do conjunto jurídico. Vejam bem, eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu não posso invadir a casa de vocês. Não posso abrir a geladeira, pegar um pedaço de queijo, né? Pegar um refrigerante. Eu não posso entrar na casa de vocês se eu não for convidado. Então, esta minha liberdade, ela também está sob o guarda-chuva da lei. O que significa isso? É uma liberdade que está dentro de um conjunto de leis que organizam
o Estado, que organizam a sociedade. Então, cuidado. A liberdade, ela não é completa, porque senão ficava o quê? Virava uma bandalheira. Existe um conjunto de leis que vai dar significado à liberdade. E o último, o individualismo. Então, olha só, são 5 itens. Justiça, razão, progresso, liberdade e individualismo. E o individualismo é importante porque cada um de nós tem uma vontade, certo? Mas apesar de sermos livres, individuais, cada um de nós tem direito à sua vida, tem direito a exercer, nós estamos tudo fazendo isso, exercendo isso dentro de um conjunto que vai organizar a sociedade, que é um conjunto das leis dessa sociedade. Então, a gente tem que ter essa noção de que, apesar das palavras como liberdade, individualismo, justiça, razão serem amplas, elas estão dentro de um conjunto de leis. Está compreendido até aqui, pessoal? Então, agora... Sim. Tá, beleza. Então, agora eu vou passar para vocês o slidezinho que eu vou deixar lá para vocês na Iônica, tá? Então, esse slide aqui, a gente vai observar, pessoal, que ele começa ali com um bonequinho olhando uma lâmpada na mão. A lâmpada tem, nos desenhos animados, a lampadinha acesa, ela significa o quê? Uma ideia, né? Razão. Uma ação de pensamento. Então, o iluminismo, e aí vamos ver o iluminismo como esse ascender de ideias, de racionalidade, como a gente falou. Então, aqui, para dar sequência, nós vamos ver que o iluminismo, então, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII. Porém, as transformações que vêm ocorrendo, elas são lá do século XV. Então, são 300 anos de concepções que vão sendo asseguradas para que lá no século XVIII, de fato, ocorra o iluminismo. Não é de uma hora para outra que as pessoas vão mudar a sua forma de pensamento. A gente acha que as coisas são imediatistas. Tipo, século XVIII. Então, 1701 já começou o iluminismo. Não. As coisas vão acontecendo aos poucos, desde o século XV até chegarmos no século XVIII. Então, são 300 anos de mudança no comportamento das pessoas, mudança no comportamento da sociedade, mudança no comportamento da nação, mudança no comportamento da humanidade, da ocidentalidade. Então, é a Europa que defendia o uso da razão, que é por isso a luz, contra o antigo regime. Então, o que é o antigo regime? E aí o antigo regime vai ser chamado de trevas. Quem vai... Anotem aí o nome do cara, que vai criar esse termo antigo regime, é um cara chamado Tocqueville. Tem no livro de vocês ali, o nome dele é Alexis, com X, Alexis de Tocqueville. Tocqueville com 2 L's no Le, Tocqueville. O Alexis de Tocqueville vai dizer que tudo que ocorreu antes do iluminismo foi treva, ou seja, foi escuridão, foi antigo. Então, ele vai nominar o período que é o período das trevas como um período antigo, sem ideias, onde apenas um mandava. E quem é este um? São as monarquias constitucionais, Então, são os reis absolutos que vão mandar neste regime chamado de antigo regime, certo? Então, ele pregava a maior liberdade econômica e liberdade política. O que é liberdade política? É ter liberdade para agir, uma liberdade para opinar. Político é aquela pessoa que mora na cidade, na polis. É aquele que decide sobre a cidade. É aquele que decide sobre a sociedade da sua cidade. Então, por isso, da liberdade política. Então, lá, o iluminismo surgido na França, basicamente
surge na França, o iluminismo, com os pensadores franceses, a gente vai ver isso aqui. Ele propunha, então, lá no século XVII, ele propunha o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo, que é o Deus como explicação de todas as coisas. Então, ele vai se opor a esse pensamento mágico. Então, o iluminismo ele é racional, ele não nega Deus, mas ele se propõe como, como explicar os fenômenos da natureza. Estão conseguindo me escutar? Tudo certo. Tudo certo. Então, isso predomina na Europa, né, na época medieval, a ideia do teocentrismo. Então, a tentativa de acabar com essa ideia, né, do homem explicar tudo pelos fenômenos religiosos. De acordo com os filósofos iluministas, então, a forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontravam grande parte da humanidade. Então, o que é? Explicar para toda a sociedade os fenômenos naturais para que elas não se tornassem reféns de uma explicação religiosa que pode ser que, através da explicação religiosa, houvesse uma dominação social. Então, olha só, quando eu não sei, quando eu sou ignorante, quando eu ignoro a verdade, é muito fácil eu ser o quê? Manipulado. Então, alguém me controla com as suas mãos. A manipulação dessas pessoas ignorantes, que não têm a ciência, que não têm a sabedoria, que não sabem discernir. Isso é a capacidade, então, com que a igreja, nessa época, né, a religiosidade nessa época, agia. E muitos outros usavam desta forma para dominação das populações mais ignorantes. Então, aqui nós temos a imagem, né, de alguns filósofos reunidos. A gente vai falar sobre a importância da mulher na filosofia. Então, a gente fala sobre muitos homens na filosofia, né? D'Alembert, Montesquieu, Robespierre, né? Mas existiam mulheres importantes, filósofas importantes, mulheres que contribuíam cedendo seus espaços de moradia para o estudo da filosofia. Então, tudo isso vai ser importante. A gente vai ver. A gente está terminando a nossa aula aqui, infelizmente, né? Porque são 40 minutos apenas. Estamos aí com 6 minutos de aula para o término. Mas vamos lá. A gente tem mais aula na sexta-feira. O iluminismo, então, defendia a liberdade de pensamento e era um contrário aos dogmas religiosos e ao absolutismo. O que é o dogma religioso? O dogma religioso faz uma explicação mágica, né? Quer dizer, é porque Deus quer que isso aconteça. E isso, então, os iluministas vão se colocar contra esse pensamento, né, de que há uma explicação simples. Não, tem que haver uma explicação racional. Então, o pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Por quê? Porque era através da ciência, através do método, o método que se provava se aquilo existia ou não. E aí a gente vai ter um cara muito importante no pensamento filosófico. Está lá na página 7 de vocês, do livro. O nome dele é René Descartes. Ele vai viver de 1596 a 1660. O René Descartes, ele é o famoso autor da frase penso, logo existo. O que significa? Se ele pensa, a racionalidade dele é porque ele existe. E se ele pensa, ele pode explicar as coisas da sua existência. René Descartes vai utilizar o chamado método cartesiano. O que é o método? O método cartesiano vai desenvolver o cientificismo metodológico. Então, assim, para eu descobrir alguma coisa, eu tenho que criar uma metodologia para saber se essa coisa realmente é assim e por que ela é assim. Então, até hoje, a gente usa o método cartesiano
e vocês devem estar ligados, né? Porque, por exemplo, a gente tem um momento na escola, no colégio, que é da Feira de Ciências. Que esse ano, infelizmente, por conta dessa crise pandêmica, a gente não pode exercer porque gera aglomeração. Mas, assim, o que é a feira ou a mostra científica? A mostra científica, tu tinha que pegar um problema, né, através de uma metodologia, criar uma forma racional para explicar por que aquilo acontece, por que aquilo ocorre, né? E através, então, da experimentação, então, através de experimentos científicos, né, através de testes, de avanços e recuos, através justamente da provação, é que vocês vão confirmar, através da dúvida, é que vocês vão confirmar se aquela análise que está sendo feita, ela é a síntese daquilo que ocorre ou não. Vocês vão buscar a chamada verdade científica. Então, vejam bem, o pensamento científico cartesiano, ele é um pensamento científico que inventa a metodologia científica, que vai provar, por A mais B, se existe de fato ou não razão naquilo, se existe um fenômeno que ocorre, explicar os fenômenos das coisas, né? Então, isso vai ser importantíssimo para a gente entender o que é esse pensamento científico. O movimento, então, ele promoveu mudanças políticas importantes na Europa, né? Não só na Europa, mas ele vai influenciar as suas ideias, vão falar de liberdade, vão falar de igualdade, vão falar de fraternidade, ele influencia a Revolução Francesa, ele influencia a independência dos Estados Unidos, vai influenciar, inclusive, gurizada, na aula passada a gente falou sobre eles, esses movimentos, o movimento da Inconfidência Mineira, da Conjuração Carioca, da Conjuração Baiana, que são todos movimentos que querem as revoltas emancipacionistas. Então anotem aí, olha que importante isso. O iluminismo vai influenciar as revoltas de independência emancipacionistas da Europa e das Américas. Anotem aí que é importante. O iluminismo, que começa na França, vai influenciar as independências, as autonomias, né, os movimentos de ruptura com os antigos regimes na Europa e na América. Então, assim, a gente está terminando a nossa aula. Na aula que vem, a gente vai trabalhar os princípios do iluminismo e vamos começar a ver também, na sexta-feira, quais são as características de cada um dos iluministas. Por isso, leiam o capítulo e eu quero que vocês façam. Eu vou mandar lá na Iônica um trabalho para entregar, né, que é a reflexão da página 16 e 17. 16 e 17. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a presença de todos. Agradeço demais. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Passem esse vídeo para frente. Avisem os colegas dessas atividades. Boa semana a todos. Até sexta. Tchau. Tá, até sexta. Professor, tem uma dúvida. Fala. Eu tinha mandado ali no chat, né, no privado ali do Zoom. Uma dúvida. Tu acha que o mundo atual terá espécie de um neo-iluminismo? Boa pergunta, João. Eu acredito na razão, na racionalidade, e eu acredito que, eu não diria o neo-iluminismo, né? Mas eu acredito que, através da educação, a gente consiga